como professor de português. Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Frase é toda a compilação linguística que a gente consegue formar algum sentido. O importante da frase não é que ela tenha alguma classe gramatical específica, mas sim que ela tenha sentido na língua portuguesa. Existem frases muito simples e muito curtas, como olá, bom dia, tudo bem? São todas frases linguísticas. Numa frase, não é obrigatório que tenha o verbo. Porém, a existência de um verbo faz com que essa frase se torne uma frase verbal. Desde que ela não tenha verbo, essa frase vai ser uma frase nominal. Se ela tiver um verbo, nós vamos entrar numa outra análise. Vamos chamá-la de período. Que tipo de período compete uma oração? Uma oração tem que ter um verbo para que exista uma ação. O verbo demarca a ação e faz com que essa oração se divida em dois tipos de períodos diferentes: período simples e período composto. Um período simples, nós vamos ter uma oração com um único verbo ou com uma locução verbal expressando um único sentido. No período simples, nós vamos ter um único verbo intitulando a ação. Como, por exemplo, o pássaro voava no céu. Eu tenho uma única ação que é a ação de voar. Esse verbo, expressando essa ação, nos indica que essa oração tem apenas um único período. Num período composto, nós vamos ter dois verbos modificando a ação. Um período composto, ele não pode ser apenas com a locução verbal, ele tem que ter os verbos separados fazendo ações diferenciadas. Como, por exemplo, a menina caminhava pela rua e cantarolava uma canção. Eu tenho duas ações, a ação de caminhar e a ação de cantarolar a canção. Bem, na frase, nós não temos a obrigação de ter substantivos, adjetivos, verbos, advérbios ou qualquer outra classe gramatical. É importante frisar que ela deve ter sentido na língua que você estiver formando a frase. Então, se a frase é em língua portuguesa, é necessário que essa frase faça sentido na língua portuguesa. Nós temos frase, oração e período para formar ideias num texto na língua portuguesa. Dentro desse texto, será necessário identificar alguns itens. Um deles é o sujeito. O sujeito está ligado à ação verbal na oração. Portanto, se há um sujeito, há uma ação verbal. Esse sujeito também vai estar aplicado num contexto que é chamado de predicado. Esse predicado pode ser de três tipos. Predicado verbal, quando você tem um verbo transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto, que nós vamos chamar de verbo significativo, ou pode ser um predicado nominal, quando o núcleo desse predicado é um nome. Existem classes gramaticais que intitulam nome na língua portuguesa. Substantivo, adjetivo e advérbio são classes gramaticais que intitulam nome. É importante frisar que o predicado também pode ser verbo nominal. Ele pode ter um desses verbos significativos e um outro núcleo nominal, formado também por um verbo de ligação. A princípio parece muito complicado executar essas tarefas dentro da língua portuguesa. Porém, se o seu filho tem dificuldade, ou se você que está assistindo tem dificuldade, não se apavore. Nós aqui da PES oferecemos aulas particulares para tirar as suas dúvidas e fazer exercícios para complementar. Então não deixe de procurar.